Olá, pessoal. Nós vamos tratar nessa aula critérios para a seleção dos testes em avaliação física e também sobre erros de medida. Então, o ponto principal é critérios para a seleção de testes. Bom, a ideia principal é trazer para vocês não uma receita pronta de inclusão de testes, medidas e até mesmo variáveis que possam ser alocadas para uma bateria de testes e medidas em avaliação física. Segundo Fontoura, Formentin e Abeck, para que os resultados sejam confiáveis, nós devemos escolher testes e instrumentos que sejam adequados às nossas necessidades e às necessidades dos avaliados, que estejam ajustados com os objetivos da avaliação, sendo esses testes e medidas eficazes, que tenham rigor científico e que sejam adequados para o tipo de avaliação que se propõe a fazer. Bom, informações clássicas em medidas de avaliação, que foram publicadas pelo professor Paulo Eduardo Carnaval, ele estabelece que para a seleção dos testes e do protocolo de avaliação física, duas perguntas devem ser realizadas de início. Primeiro, o que medir, que deve estar relacionado com os objetivos da avaliação, e a segunda questão está relacionada aos critérios seletivos. Então, os critérios seletivos, eles dizem respeito a um conjunto de características que, quando relacionadas aos testes e medidas, estes se mostram adequados para serem incluídos em um protocolo de avaliação. Então, a primeira questão está relacionada com a padronização. Então, a padronização de testes ou de medidas vai estar relacionada com as instruções que devem ser claras, objetivas, de modo que possam permitir que o avaliador, como aquele profissional que está executando essa medida ou esse teste, possa ser conhecedor e ter segurança da realização desse teste ou dessa medida. Então, isso também vai estar relacionado, essa padronização, ela vai estar relacionada com o estabelecimento do local onde vai ser realizado o teste ou a medida, da indumentária, ou seja, da vestimenta. Essa vestimenta ela vai facilitar o processo de realização da medida ou do teste. Então, ela deve ser esclarecida previamente para o bom andamento da avaliação. Alguns outros cuidados e erros que devem ser evitados também fazem parte da descrição de uma boa padronização. Então, eu trago para vocês a padronização como uma primeira questão que deve ser levada em consideração em relação à seleção dos testes e medidas. Em seguida, nós devemos, segundo o Carnaval, em seguida vem as normas. Então, qualquer teste ou medida deve ter muito bem definido um conjunto de procedimentos que devem ser conhecidos pelo avaliador para que ele possa, a partir das medidas, fazer uma interpretação correta e adequada do que foi medido a partir da comparação com tabelas, com escalas ou com valores de referência que possam classificar e fazer com que aquela medida possa ser entendida pelo avaliado. Além da padronização e das normas, que devem ser bons indicativos aos testes a serem implementados pelo avaliador, devemos levar em consideração a viabilidade, ou seja, o teste que foi selecionado, ele tem uma característica de fácil acesso, ele é prático para a sua administração, ele atende à disponibilidade do local e dos materiais que estão disponíveis. Então, não adianta se ter um teste
padronizado por meio de normas, mas que não seja exequível ou viável. Então, a viabilidade é justamente essa capacidade que o teste ou que a medida tem de ser realizada de uma forma de fácil administração, de forma prática, de bom entendimento e que se encaixe perfeitamente com as condições de ambiente e de acessórios, instrumentos e equipamentos disponíveis para avaliação. Então, se sabe que o avaliador ele deve buscar na literatura os melhores testes que possam ser realizados dentro do seu processo de avaliação física. Então, para que a gente entenda de uma forma simples os princípios que devem ser compreendidos para que a gente possa selecionar testes e medidas, nós devemos entender os conceitos de validade, fidedignidade e objetividade. Então, eu vou desenvolver de uma forma objetiva e com aplicação prática, trazer para vocês uma compreensão desses conceitos que são fundamentais para que o avaliador possa realizar as melhores avaliações possíveis. O que eu quero dizer é que, antes de qualquer coisa, vocês precisam verificar a validade, a fidedignidade e a objetividade dos testes e ou medidas que estão sendo pensadas em relação à realização da avaliação física e do uso desses testes e medidas. Em relação à validade, de uma forma bem simples, o que eu posso dizer para vocês é que ela é a relação exata entre o teste e o objetivo da medida, ok? Ou seja, quanto o teste selecionado consegue mensurar o que ele se propõe. Então, a validade é essa capacidade que o teste tem de medir o que realmente se propõe. E aí nós podemos desenvolver alguns exemplos sobre isso. Se vocês querem mensurar a flexibilidade, vocês irão buscar um teste válido que possa ter a capacidade de realmente medir o que se propõe, ou seja, a flexibilidade. Então, como foi dito, a validade ela determina a capacidade que um teste ou que um determinado instrumento tem de medir precisamente, com o mínimo de erros, o que realmente se propõe. Ou seja, aquela variável que é do interesse da avaliação ou do avaliador. Ou seja, esse teste ou esse instrumento, ele deve ser válido. E aí nós estamos falando de uma validade a partir de estudos científicos que foram realizados para que esse teste ou medida fosse, de fato, válido, ou seja, medisse efetivamente, com o mínimo de erros e o máximo de precisão, o que se propõe. E aí, estatisticamente, nós temos um coeficiente de correlação que vai, através dos experimentos científicos, validar esse determinado teste ou instrumento. Por exemplo, digamos que vocês querem realizar um teste de corrida, um teste de campo, para mensurar o consumo máximo de oxigênio. Então, vocês vão na literatura buscar um teste válido. Ou seja, um teste que, quando comparado com um teste padrão ouro, ou seja, o que seria o teste padrão ouro? É aquela melhor técnica, ou pelo menos é uma das melhores técnicas. Então, por exemplo, vocês querem utilizar de um teste de corrida, vamos supor que vocês vão propor um novo teste. Então, esse teste vai partir do zero, vocês vão estabelecer uma padronização, um conjunto de normas, e vocês vão ter todo um protocolo que vocês irão definir, e vocês irão pegar um grupo de pessoas que irão seguir o protocolo que vocês estão trazendo, o protocolo novo, e a partir dos resultados
desse teste, vocês irão, por exemplo, depois de 48 horas, pegar esse mesmo grupo de pessoas e fazer um teste ergométrico. Vocês vão se utilizar de um teste, de uma técnica que é das melhores técnicas para avaliação do consumo máximo de oxigênio, entendendo essa técnica como um padrão ouro. Vocês irão submeter essas pessoas e depois vocês irão comparar essas informações. As informações realizadas no teste novo que vocês estão propondo, por exemplo, um teste de corrida por um determinado tempo que vocês irão estabelecer, e vocês irão comparar esses resultados com os resultados realizados em um teste ergométrico, para que vocês possam comprovar cientificamente que o teste que vocês estão propondo, o teste novo, ele tem cientificidade e ele tem validade. E essa validade está relacionada com um grau de concordância entre um padrão ouro e um teste novo sendo proposto por vocês. Entendem? Então, normalmente, para que um teste ou uma medida seja considerada válida, ela vai ter que passar por esse processo de validação em um estudo científico. Então, o experimento ele vai ser realizado para que vocês possam comparar e, ao final, estatisticamente comprovar se podem ou não utilizar esse teste. Se a proposta de vocês não é validar um novo teste ou instrumento, vocês podem, a partir dessa consideração de uma boa validade, buscar na literatura um teste que possa ser realizado, que possa ser incluído na bateria de avaliação física e que tenha, assim, uma boa validade quando comparado com o padrão ouro. Ok? Então, no exemplo do consumo máximo de oxigênio, vai ter vários tipos de testes. Testes que vão envolver bancos, testes que vão envolver corridas, vão ter diversas formas de estimar o consumo máximo de oxigênio. E vocês irão, seguindo esse critério de validade científica, vocês vão buscar o melhor teste que possa ser utilizado por vocês, que possa ser viável, que possa responder os objetivos propostos e estabelecidos para a avaliação física e que possa ser utilizado na realidade que vocês estão inseridos enquanto profissionais de educação física. Poderíamos trazer mais um exemplo de um teste de composição corporal, onde, por exemplo, digamos que vocês não tivessem equipamentos para realizar uma medida de composição corporal, ou seja, vocês querem estimar o percentual de gordura. Vocês não têm possibilidades de utilizar um adipômetro como um instrumento de medida do percentual de gordura ou um método mais sofisticado, como, por exemplo, uma ressonância magnética ou um DEXA, que são padrões de alto rigor científico, são padrões ouro. Se vocês não têm essas condições, então vocês vão lá na literatura buscar um questionário que os avaliados possam responder algumas questões e, de uma forma duplamente indireta, vocês estimarem um percentual de gordura. Aí eu pergunto, vocês buscaram saber a validade desse questionário? Esse questionário, ele atende o conceito de validade, ou seja, de medir aquilo que se propõe. Então, a partir de um questionário, eu posso medir o percentual de gordura, que é a variável alvo que eu estou, nesse momento, querendo estimar na minha avaliação física. Então, vocês vão buscar informações científicas. Se esse questionário, se foi feito um estudo onde os resultados estimados por esse questionário foram comparados com o método padrão ouro. Ou seja, no exemplo, o DEXA ou a ressonância magnética. Se houve um estudo de validação, se o coeficiente de correlação é acima de 0,70, então parece que esse teste pode sim ser utilizado por vocês. Na imagem, a gente percebe um método de dobras cutâneas. Então, nós temos aqui a avaliação da composição corporal por um método duplamente indireto que teve a sua validação
a validação do seu instrumento, ou seja, do adipômetro, cientificamente, quando comparado com o método padrão ouro. Então, se esse método me traz uma concordância de pelo menos 0,70, então eu posso utilizar na minha prática profissional. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de validade. É um conceito simples. De maneira geral, o teste ou a medida tem uma boa validade quando ele, de fato, mede o que se propõe. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar esse raciocínio no sentido de entender que um questionário que vocês estão propondo pode não medir o que se propõe, ou seja, pode não estimar o percentual de gordura, porque quando comparado com outro método, padrão ouro, e aí vocês precisam ter o mesmo grupo de avaliados, o mesmo grupo de pessoas, vocês vão fazer eles preencherem um questionário para a estimativa da composição corporal e os mesmos irão passar por um teste padrão ouro. Se a concordância dos métodos ela for boa, pelo menos, então o questionário pode ser utilizado. Nós chegamos agora na segunda condição que deve ser pensada e de extrema relevância dentro desse processo de seleção de testes. Percebam que o objetivo dessa aula não é trazer quais os testes devem ser utilizados, mas é fazer com que vocês entendam esses conceitos de validade, fidedignidade e, mais adiante, eu vou trazer o conceito de objetividade. Então, primeiro, para que eu possa incluir um teste ou uma medida no meu protocolo de avaliação, essa medida precisa ser válida. Ou seja, ela precisa medir o que, de fato, ela se propõe a medir. Ok? Agora nós temos o conceito de fidedignidade, que tem a ver com a precisão ou com a confiabilidade desse teste ou dessa medida em, quando realizada repetidas vezes em um curto espaço de tempo pelo mesmo avaliador, ela deve trazer resultados semelhantes. Então, entendam a fidedignidade como um conceito que está ligado com a consistência da medida. Ou seja, vocês repetem aquela medida 2 ou mais vezes, ou quantas vezes forem possível, um intervalo de tempo curto ou reduzido. E essa medida, essa resposta do teste ou da medida, ela deve trazer para vocês pouca variabilidade. A resposta deve ser semelhante, deve ter uma correlação elevada. Ok? Então, atividades que possam alterar a resposta dessa medida devem apresentar os mesmos resultados. Ainda no exemplo da composição corporal, da dobra cutânea, então vocês vão executar um protocolo de estimativa de composição corporal. Vocês querem mensurar o percentual de gordura e vocês irão repetidas vezes, utilizando de um instrumento e de um protocolo, de uma técnica de medida de dobra cutânea, vocês irão executar 2 ou mais medições no intervalo curto e essas medidas elas devem ser semelhantes ou similares. Então, vocês vão, de maneira geral, vocês irão com o mesmo avaliado, vocês irão executar com o mesmo instrumento, o mesmo protocolo e técnica de medida, vocês irão executar 2 ou mais medições e vocês deverão encontrar resultados semelhantes, ok? Então, isso significa fidedignidade. Então, testes e medidas que possam ser repetidas vezes realizadas por vocês enquanto avaliadores, em um curto espaço de tempo, devem trazer respostas semelhantes. Então, quanto maior essa fidedignidade, melhor esse teste ou essa medida e que pode ser incorporado à avaliação física proposta. Em relação à objetividade,
é a capacidade de reprodutibilidade do teste ou da medida. Ou seja, o grau de concordância dos resultados entre as pessoas que estão sendo avaliadas. De maneira simples, o entendimento de objetividade é a capacidade que aquele teste que vocês selecionaram para utilizar na bateria de avaliação física ou até mesmo aquele instrumento que foi definido para uso na avaliação física, ele deve medir de forma objetiva uma determinada variável, que pode ser do exemplo anterior, poderia ser a mesma variável, o percentual de gordura, ok? Então, a objetividade está relacionada com essa capacidade que o teste, instrumento ou até mesmo a medida possa ser objetiva ao ponto de determinar que naquela variável que está sendo mensurada, a partir do momento que outro avaliador faz a sua avaliação com aquele mesmo avaliado, ele deve obter resultados semelhantes. Eu vou repetir. Objetividade é a capacidade do teste, da medida ou do instrumento medir objetivamente uma determinada variável. Por exemplo, percentual de gordura, consumo máximo de oxigênio, resistência muscular, força muscular, flexibilidade, qualquer dessas variáveis que estejam relacionadas à escolha de vocês enquanto avaliadores para avaliação física, né? Ela deve ser objetiva, ou seja, deve proporcionar resultados semelhantes e consistentes, mesmo quando forem avaliadas por um outro avaliador, que tem a ver com o erro interavaliador, entre um avaliador e outro. Percebam agora uma outra forma que nós podemos observar do erro de estimativa daquela variável que está sendo medida. Então, nesse momento, diferente do teste válido, que deve medir o que se propõe, e do teste fidedigno, que deve, quando realizado duas ou mais vezes, demonstrar resultados semelhantes quando medidos pelo mesmo avaliador, a objetividade ela vai trazer para nós essa capacidade de avaliadores diferentes, quando utilizarem do mesmo teste ou instrumento, os resultados serão semelhantes. Então, uma boa objetividade, eu vou apresentar, inclusive, esse quadro, que é de Charro e colaboradores. Esse quadro são parâmetros para a seleção dos testes, que está relacionado com a validade, fidedignidade e objetividade. Então, um teste ou um instrumento que traga, quando avaliado por duas pessoas diferentes, resultados semelhantes, como vocês estão vendo no quadro, valores acima de 0,70 são considerados bons para a validade, acima de 0,80 bons para a fidedignidade. Então, percebam que, estatisticamente falando, validade, fidedignidade e objetividade, elas devem ser observadas e levadas em consideração estatisticamente por meio de pontos de cortes que são diferentes em uma tabela ou em um parâmetro de seleção de testes. Ou seja, para que o teste ou medida seja objetivo, ele deve demonstrar uma concordância interavaliador, ou seja, dois avaliadores diferentes medindo o mesmo avaliado com o mesmo instrumento ou seguindo a mesma técnica ou realizando o mesmo teste, devem ter resultados semelhantes ou uma concordância acima de 0,85 para ser considerada uma boa objetividade. O nosso roteiro, conforme a tabela proposta por Safret e Wood e que foi citada por Charro e colaboradores. Ok? E alguns pontos importantes. Nesse momento, eu vou trazer informações a respeito da precisão das medidas. Então, até então, nós estávamos tratando de validade, fidedignidade e objetividade como princípios importantes para a seleção dos testes. Agora, nós vamos desenvolver uma reflexão sobre
a precisão das medidas, porque uma série de fatores estão relacionados e influenciam para que essa medida seja válida, fidedigna e objetiva, ou que tenha um erro aumentado em relação ao que se espera. Então, o primeiro ponto que deve ser bem entendido é que nenhum teste ou medida é perfeito. Então, nós vamos sempre trabalhar com a possibilidade de erros de estimativa. Bom, como foi dito, nenhum teste ou medida é perfeito. Sempre existirá uma margem de erro. Nós trabalhamos com erro de estimativa, como foi falado em relação aos métodos de mensuração. Então, essa variação ela é esperada e tolerada. Isso vai acontecer. Cabe aos avaliadores físicos serem conhecedores dos testes, medidas, das técnicas, da normatização, para que possa minimizar ao máximo os erros de medida. Então, eu vou me apropriar do que publicou Marins e Giannick, autores clássicos da avaliação física. Eles colocam que existem dois tipos de erros que são comuns, de medida e erro sistemático. Então, o erro de medida ele vai estar relacionado com o erro do equipamento. Então, é importante que se saiba que aquele equipamento que vai ser utilizado, além de válido, além de fidedigno e objetivo, ele tem que estar em boas condições de uso, ele tem que estar calibrado. Então, é importante que o avaliador sempre esteja atento às condições dos seus equipamentos, para que possa minimizar o erro de estimativa nesse sentido, em relação à calibração do instrumento. Em relação ao erro do medidor. Então, o erro do medidor diz respeito a o quanto aquele avaliador ele é habilidoso, ele é proficiente, ele é conhecedor da forma de manusear, da técnica de utilização do equipamento e da leitura. Então, é muito comum se comparar esses erros de medida e do medidor. Então, há alguns equipamentos que, ao serem administrados, eles podem apresentar erro na sua calibração. Ou seja, o avaliador que realizou o teste, ele não teve nenhuma influência na falha ou no erro de estimativa, mas o equipamento apresentou, por alguma razão, condições que levassem ao aumento do erro. E o erro de administração é quando algum erro acontece no procedimento do teste ou no protocolo da medida. Por exemplo, ao se realizar alguns testes, o avaliado ele não é orientado a realizar aquecimento. Então, tem testes que o aquecimento ele não deve acontecer, visando não influenciar na mensuração do que se propõe a medir. Outros testes podem incrementar o uso de aquecimento. Então, a partir do momento que na administração do teste o avaliador é desconhecedor e ele acaba utilizando do advento, por exemplo, de um aquecimento, quando não deveria, então o viés no erro da administração e da medida já vai estar consolidado. E aí nós temos o erro sistemático. O erro sistemático está relacionado com erro de estimativa de fatores que não são controlados pelo avaliador. Por exemplo, diferenças biológicas ou ambientais, como as alterações que são ocasionadas pelo horário do dia. Vocês já tiveram conhecimento que algumas medidas que foram realizadas em avaliação física, elas devem ser repetidas no mesmo horário ou em um horário semelhante. Por exemplo, tem algumas variáveis que, ao longo desse processo de testagem e de medida, elas podem ser alteradas em relação às questões biológicas ou até mesmo ambientais. Por exemplo, se vocês fizerem a avaliação antropométrica da variável estatura, se vocês medirem a estatura pela manhã e na reavaliação vocês repetirem essa medida
no final da tarde, é possível que vocês percebam uma variação nessa medida de uma forma significativa. A mesma coisa em relação à variável flexibilidade ou até mesmo a questões relacionadas à força ou à postura. Então, percebam a importância de valorizarem um protocolo de avaliação para minimizar erros, sabendo que os erros sistemáticos eles fogem do alcance do avaliador. Por exemplo, fatores climáticos podem influenciar na avaliação física. Percebam que em dias frios ou em alguns locais que têm invernos rigorosos, por exemplo, a variável flexibilidade, ela vai demonstrar uma medida que, se for reavaliada em outra estação, ou seja, no verão, uma estação mais quente, ou em um dia mais quente, quando foi feita a avaliação anterior em um dia mais frio, também vai ser percebido variações significativas na variável flexibilidade. Então, se vocês avaliam a variável flexibilidade, por exemplo, em um dia quente ou em uma estação do ano, como o verão, vocês devem repetir esse processo em um estado ambiental semelhante, ok? Então, o erro sistemático está relacionado com essas questões. Por isso que se diz que é importante manter o padrão. Então, sempre nas reavaliações, buscar que o avaliado esteja com a indumentária semelhante, ou seja, com a vestimenta adequada e semelhante, um horário semelhante, ou seja, se avaliou pela manhã, se reavalia pela manhã. Se foi feita a avaliação física à tarde, que se realize a reavaliação física à tarde. Que os equipamentos sejam os mesmos equipamentos. Que o avaliador seja o mesmo avaliador. Todas essas questões estão relacionadas com a diminuição do erro em medidas de avaliação. Tá? Lembrando que os erros em avaliação física devem ser sempre evitados ou deve haver uma tentativa e um esforço do avaliador em minimizar erros e sempre mensurar valores próximos do que, de fato, esses valores são. Ok? Então, o papel do avaliador é seguir protocolos, padrões, estar sempre preparado com os melhores instrumentos, testes, protocolos, que estes sejam válidos, fidedignos e objetivos, para que possa minimizar ao máximo os erros e desenvolver um trabalho de avaliação física onde que essas medidas sejam confiáveis e possam ser úteis para um processo de prescrição de exercício físico. E aí nós temos determinantes da eficiência das medidas. Então, eu vou mostrar nessa figura, eu vou trazer para vocês um raciocínio que é importante. O primeiro passo é entender precisão e exatidão. A precisão, ela indica o quanto as medidas repetidas estão próximas uma das outras. Ou seja, vocês irão testar ou medir e essas medidas devem estar o mais precisas possíveis para trazer uma boa resposta, para que sejam confiáveis, para que elas sejam consistentes e que vocês se aproximem sempre do que foi medido de um padrão proposto por uma técnica mais acurada. Bom, então percebam essa figura, ela é muito representativa, ela é de simples interpretação. Então, eu convido vocês a prestarem atenção. Então, percebam na figura 1 que elas têm baixa precisão e alta exatidão. Por que elas apresentam baixa precisão? Elas têm baixa precisão porque elas ficaram distantes uma das outras, ok? No entanto, a gente entende a alta exatidão pelo fato delas terem ido muito próxima da direção central do alvo. Então, a figura 1 ela representa isso. A figura 2 ela representa uma alta precisão, ou seja, as três setas foram praticamente no mesmo local do alvo. No entanto, uma baixa exatidão. Por quê?
O que é que dá a alta exatidão nessa figura? É alcançar o centro do alvo. Então, a figura 2, apesar de uma alta precisão, ou seja, elas terem ido praticamente no mesmo lugar do alvo, elas ficaram distantes do alvo, do centro principal. E aí nós temos a terceira figura, que demonstra uma alta precisão e uma alta exatidão. Uma alta precisão, porque elas foram na mesma direção, e uma alta exatidão, porque foram todas no alvo. Então, entendam a importância dessa figura 3. Ela representa muito para medidas e avaliação, que as medidas possam ser eficientes e demonstrarem alta precisão e alta exatidão. Ok? E a figura 4, nós temos uma baixa precisão e uma baixa exatidão. Uma baixa precisão, porque elas foram lançadas em locais diferentes uma das outras, e uma baixa exatidão, porque ficaram longe do alvo. Então, essa figura é muito representativa do que a gente precisa entender em relação a erros de medida e a eficiência das medidas. Isso é uma figura do Rondon que eu trouxe para vocês ter facilitado essa compreensão. Então, por fim, para que a gente possa encerrar, o propósito dessa aula não foi trazer quais testes devem ser incluídos, mas trazer a ideia da importância de se levar em consideração que testes e medidas possam ser pensadas de modo que devem considerar que sejam válidas, que sejam fidedignas e que sejam objetivas. Então, o objetivo de controlar o erro, diminuir esse erro de estimativa, aumentar a precisão da medida, é sempre a primeira etapa do processo de avaliação e de seleção dos testes. Então, quando vocês estiverem debruçados para elaborar um programa ou um planejamento de avaliação física, como critério de seleção dos testes, considerem o que foi colocado nessa aula de hoje em relação a controlar erros e minimizá-los, aumentar a precisão. Esse é o maior propósito de se elaborar uma bateria de testes e medidas em avaliação física. Portanto, eu finalizo trazendo para vocês essa ideia de ter cuidado, cautela, de estar sempre preparados conceitualmente e também do ponto de vista prático, conhecedores das técnicas, dos procedimentos, dos protocolos, sempre se utilizando dos melhores testes, de testes válidos, de instrumento que possam trazer uma boa resposta, que possa sempre serem utilizados de forma adequada, juntamente com técnicas relacionadas às medidas que, de fato, se quer avaliar e que são alvo dos objetivos do programa de avaliação física, pautados em padrões, em referenciais confiáveis, para que vocês sempre possam desenvolver o melhor trabalho possível e trazer segurança e confiança para seu avaliado na avaliação física. Então, a gente finaliza por aqui. Nos vemos em breve.